E aí, tudo bem? A aula de hoje a gente vai falar sobre pronomes indefinidos, tudo bem? Então vamos lá. Começando pela definição. Bom, indefinidos, começar por definição. Sim. Olha só, pronome indefinido se refere sempre à terceira pessoa. Ele não vai ter aquela tabelinha toda, é só a terceira pessoa, só que ele sempre vai usar essa maneira de se referir de uma maneira um pouco diferente, que é de forma indeterminada e abrangente. Em outros momentos eu já falei sobre isso. O caso dos pronomes demonstrativos, que também tem algumas vezes essa função. Só que os pronomes indefinidos têm uma particularidade em especial que a gente vai ver nessa aula de hoje. Bom, primeira coisa, tem tabelinha que é só para você lembrar de quais são eles. Existem duas categorias de pronomes indefinidos, os variáveis e os invariáveis. Assim como a gente viu nos pronomes demonstrativos, que também tem o este, esta, esse, essa, estes, estas, são os variáveis. No caso dos indefinidos, como eles estão sempre na terceira pessoa, a variação é só de singular e plural e masculino e feminino. Beleza? Olha só comigo. Os variáveis. O algum, alguns, nenhum, tem nenhuns, tem nenhumas. Até tem. A gente usa muito pouco. Até porque não faz muito sentido. Todo, todos, outro, outra, muito, muita, pouco, pouca, certo, certa, e aí vai. Tudo bem? Eu só quero destacar algumas coisas. Tem alguns desses pronomes indefinidos variáveis que não são tão variáveis assim. É o caso de tal e qualquer. Por quê? Eles só variam, na verdade, em número. Tal e tais, qualquer e quaisquer. Aliás, uma curiosidade muito interessante. Quaisquer é a única palavra da língua portuguesa cujo plural acrescenta a letra S no meio da palavra e não no final. Tudo bem? É só uma questão interessante para você iniciar uma conversa, talvez. Mas é uma particularidade interessante. Quaisquer é plural de qualquer. Tudo bem? Então não é qualqueres ou qualquer coisas, é quaisquer coisas. Beleza? Então vamos lá. Do outro lado, você está vendo aí os pronomes indefinidos invariáveis. Esses normalmente têm a função de substituir os nomes aos quais eles se referem. Então, eles vão ser invariáveis de acordo com a ideia que você quer propor. Então, por exemplo, alguém, algo, cada, nada, ninguém. Você não tem variação de número nem de pessoa. E muito menos de gênero. Dá uma olhadinha aqui nos principais pronomes indefinidos. Você vai ver. Eles formam uma ideia que parece uma poesia concreta. Olha lá, tudo, nada, cada algo, alguém, ninguém, outrem. Parece uma poesia concreta, você acha que já estudou isso em algum momento da literatura? Que é uma poesia que tem muito mais a ver com a forma das palavras, com a combinação entre elas, do que necessariamente de um significado. E os pronomes indefinidos têm essa característica. Eles significam muita coisa e quase nada ao mesmo tempo. Tudo depende muito da situação em que eles estão sendo inseridos. É interessante a gente entender que eles são utilizados normalmente na função de sujeito para a classificação dos sujeitos chamados de indeterminados. Isso é tema da aula de tipos de sujeito, mas é importante você saber a relação que tem entre essa aula de hoje e a aula que você vai ver depois. Ok? Outra coisa interessante sobre os pronomes indefinidos é que justamente por eles não significarem nada, eles também podem significar tudo ao mesmo tempo. Então, é interessante você pensar que poeticamente é legal, é bacana, a gente vai usar bastante, você vai encontrar bastante em textos artísticos, em textos literários, em textos de poesia concreta, mas na hora de escrever sua redação, em que você precisa ser objetivo, precisa falar diretamente ao ponto, isso pode te atrapalhar bastante. Eu imagino que você tenha bastante uso do algo nos seus textos, ou tudo. São termos muito genéricos e muito abrangentes. Isso pode estar afetando a sua nota, por exemplo, na coerência textual. Pode ser, inclusive, uma falta de vocabulário. Então, nesses casos, é interessante você entender que os pronomes indefinidos não são muito bem-vindos em textos dissertativos e argumentativos, que precisam de mais precisão vocabular. Então, vamos lá. Além dos pronomes indefinidos variáveis e invariáveis, existem também algumas locuções pronominais indefinidas. É o caso de quem quer que, cada qual, todo aquele, seja quem for, qualquer um, tal e qual. Todos esses pronomes indefinidos e as locuções indefinidas têm o mesmo sentido, de indeterminar, de indefinir, de deixar abrangente.
Então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Quem quer que seja o culpado, temos de puni-lo. Nesse caso, independe da pessoa que cometeu o crime, ela deve ser punida. Então, quando a gente fala sobre a justiça ser cega, é a justiça que olha para o culpado sem avaliar se ele é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é negro, se ele é homem, se ele é mulher. E aí, o pronome indefinido tem uma função muito interessante, que é justamente dizer que a justiça tem que valer para todas as pessoas, para quem quer que seja o culpado. Algumas frases podem ter alterações de sentido em relação ao uso desses pronomes indefinidos. E eles têm várias funções. Quero que você olhe aqui para esses exemplos que a gente vai ver. Um certo dia, ele chegou muito chateado à minha casa. O um certo tem a função. Você tem, além do artigo indefinido, você tem também um pronome indefinido nessa locução um certo. Beleza? Então, olha só, duas formas de indefinição. Só que eu estou falando sobre o dia que ele chegou muito chateado à minha casa. Que dia é esse? Tanto faz. Um certo dia. Então, eu não estou dizendo qual foi o dia. Eu poderia dar precisamente. Dia 16 de abril de 1942, ele chegou muito chateado à minha casa. Baita de uma memória boa. Mas, se eu não preciso dessa informação, eu posso usar o pronome indefinido. Muito comum, por exemplo, em contos de fada, em fábulas, porque existe uma necessidade de indeterminar o período, o momento histórico. Outro jeito é, um certo prefeito gastou o dinheiro público de forma irresponsável. Esse um certo não está indeterminando, só está querendo dizer que eu não vou citar nomes, mas você sabe de quem eu estou falando, ok? É um sentido mais pejorativo. Outro exemplo aqui, ó. O técnico de futebol certo não inventa sistemas táticos mirabolantes. Esse certo tem a função de adjetivo, é o técnico de futebol adequado, tudo bem? Então, é uma característica, ele também vai funcionar como um adjetivo. Outra forma é, alguém me empresta algum dinheiro, pois não tenho dinheiro algum no bolso. Vamos lá, o que esse algum dinheiro significa no começo? É qualquer dinheiro, qualquer quantidade de dinheiro, indefinido, certo? E eu não tenho dinheiro algum, eu estou só mudando a posição do substantivo e o pronome indefinido que acompanha ele. Então, algum dinheiro é qualquer dinheiro, qualquer quantia. Dinheiro algum significa nenhum dinheiro. Poderia então usar, pois não tenho nenhum dinheiro no bolso? Poderia, é o mesmo sentido. Beleza? Olha lá. Olha uma forma muito perigosa de usar os pronomes indefinidos. Essas duas frasezinhas aqui. A mulher toda é misteriosa e toda mulher é misteriosa. Como eu já disse, se é abrangente, a gente corre o risco de generalizar. Então, quando você diz que todos os bandidos cometeram o crime porque quiseram, todas as pessoas que cometem crime são bandidas, todas as mulheres são assim, todos os homens são assim, a gente está generalizando, colocando as pessoas dentro de um pacotinho. E aí é bem complexo fazer isso, a gente corre o risco de ser preconceituoso, juntar características de um grupo de pessoas, de um nicho, e associar aquela pessoa sem considerar as individualidades dela. Então, por isso é muito perigoso você usar esse tipo de pronome indefinido dentro de textos em que você precisa ser mais objetivo. Olha só como a generalização é bastante perigosa. A mulher toda é misteriosa, estou dizendo que todas as características dela fazem dela uma pessoa misteriosa. Ok, estou falando sobre uma pessoa. Estou generalizando as características dela? Estou. É um problema também. Mas, quando a gente usa toda mulher é misteriosa, o problema é muito maior. Porque a gente generaliza um indivíduo ou uma pessoa, uma mulher, em um grupo de todas as outras. Esses dois casos refletem do enunciador uma postura um tanto quanto preguiçosa para conhecer as particularidades de cada pessoa e acaba generalizando. Outra particularidade é no caso do uso do ninguém. Afinal de contas, ninguém é o não alguém, certo? Não alguém. Então, não é uma pessoa. Que pessoa? Indefinido, certo? Só que o ninguém significa o nada, significa o não, certo? Só que como é que a gente usa isso? Você pode encontrar nessas duas frases a mesma relação de sentido. Ontem ninguém apareceu no plantão de dúvidas. Ontem não apareceu ninguém no plantão de dúvidas. O que acontece? No primeiro, eu estou fazendo só uma negação. Ontem ninguém apareceu, certo? O não alguém.
ou nenhum alguém apareceu no plantão de dúvidas. No segundo, quando eu digo que não apareceu ninguém, isso pode ser compreendido como apareceram várias pessoas? É óbvio que se a gente fosse olhar de uma maneira lógica, matemática para essa frase, você tem uma dupla negação. Então, menos com menos dá mais. Poderia ser que eu quisesse dizer para as pessoas, para um estrangeiro, por exemplo, que vai tentar aprender a falar a língua portuguesa, que carrega muito dessa lógica matemática, ele pode achar que, então, apareceram pessoas no plantão de dúvidas. Mas não é o que a gente quer dizer. Isso pode confundir muito a cabeça das pessoas, inclusive de crianças. É muito perigoso você usar o não para crianças até 7, 8 anos de idade, porque elas não têm essa compreensão da negação, da dupla negação e até mesmo da relação da ordem. Vou falar um pouco mais sobre isso na aula de verbos no imperativo, mas é importante você entender o valor dessa dupla negação aqui. Tudo bem? Bom, gente, a aula de hoje acaba aqui. Os pronomes indefinidos, então, são pronomes que usam sempre na terceira pessoa. Existem formas variáveis e formas invariáveis. Você tem que tomar bastante cuidado com eles na interpretação de textos que são ficcionais, porque eles podem significar muitas coisas e são um recurso poético muito interessante para o escritor. No caso da sua dissertação argumentativa, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado para evitar o uso. Afinal de contas, você precisa ser bastante objetivo, ser preciso naquilo que você diz. E os pronomes indefinidos podem afetar a interpretação daquilo que você quis dizer. Espero ter ajudado nos seus estudos e estamos aí para te ajudar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu!